Graça e paz, meus irmãos, Deus abençoe a sua vida. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Obrigado por apertar o play. É importante para nós, já que estamos gastando um tempo para compartilhar nosso coração, compartilhar a palavra do Senhor, as ideias. E estamos aqui num formato novo, que é o podcast, fazendo também uso dos vídeos para colocarmos em todas as redes sociais possíveis e compartilhando sempre esses momentos aqui juntos. De vez em quando vai aparecer alguém e a gente vai estar compartilhando e conversando, e outras vezes, quem sabe, sozinho. Mas tomar café, almoçar, conversar, tem que ser sempre com alguém, né? Hoje está aqui o pastor Roberto, eu chamo ele de Betinho, né? A gente já se conhece há um tempo, nesse compartilhar aqui de ideias. Pedimos a sua opinião, se você acha legal esse formato, nos dê sugestões, assim nós vamos melhorando também, ok? Bom, pastor, estamos aqui hoje para conversar sobre muitos assuntos, né? Amém. Vários tipos de mitos que tem sobre a missão, e eu já quero rapidamente a gente conversando sobre alguns, né? Um exemplo, às vezes as pessoas pensam, né, sobre a dimensão da igreja, que é ampla, a dimensão da igreja é muito ampla. E às vezes as pessoas acham de que tudo que a igreja faz dentro dela, né, no seu ambiente de comunidade ou dentro do templo, de que toda a tarefa que ela desenvolve nessa amplitude, que é a missão, que estão fazendo a missão. Um exemplo, reunião de homens, de mulheres, jantar de namorados, encontro de casais, e tudo que ela faz dentro dela, às vezes as pessoas pensam que estão cumprindo a grande comissão e fazendo missão. É necessário, já que a igreja ela existe para a glória de Deus e para glorificar a Deus. A igreja existe para autoedificação, para ter essa comunhão, mas ela existe para um propósito maior do que ela mesma, de que é obedecer a grande comissão e praticar a missão. Algumas pessoas não gostam quando eu digo de que a missão é maior do que a igreja, porque dá a impressão de que a igreja é detentora da missão, né? Só que a missão é de Deus. Sim. E o que tu acha aí sobre essa realidade nossa, né, de confundir o serviço local para a comunidade como se fosse a obediência à grande comissão? Então, paz do Senhor a todos, que Deus abençoe vocês, sejam muito bem-vindos a esse momento nosso aqui na GMIL. Na verdade, esse senso comum que existe hoje nas igrejas locais é fruto de um desdobramento histórico, né? A gente sabe que o grande século das missões foi o século XIX, aonde quando se falava de missões, pensava em missão transcultural, né? Você ir para outra nação, você plantar igrejas com povos não alcançados. E quando chegou um momento onde aparentemente todos os povos mais receptivos ao evangelho eles foram sendo alcançados, a igreja ela se voltou muito para si mesma, né? Para dentro, para a esfera local, para as programações locais. E principalmente a nossa geração vive isso de uma forma muito intensa, né? Tudo são as nossas programações. Algumas igrejas fazem programações de segunda a segunda na tentativa de manter a igreja em movimento. E acredita-se que tudo isso é missão, que tudo isso faz parte da missão. Ainda que a gente entenda que a igreja local, ela faz parte dessa missão, que é a missão de Deus, mas quando nós falamos de missão ou missões no plural, a gente está falando de missões transcultural, né? Daquele que é enviado para um lugar, para plantar um trabalho, para cuidar de pessoas em outro lugar. Então, como eu costumo citar, né? Um missiólogo chamado Steve Niels, ele fala que quando tudo é missão, nada é missão. A gente banaliza um pouco a missão global, quando a gente pensa que tudo na igreja é missão, né? Então, a igreja local ela faz parte da missão de Deus? Óbvio. As coisas na igreja local são importantes, sem sombra de dúvidas. Porém, a missão de enviar para o campo transcultural, alcançar povos não alcançados, é algo específico, que a gente precisa separar um pouco de forma mais até bíblica teologicamente. E é claro, se tudo que a igreja faz de forma interna converge para que pessoas ouçam o evangelho, e aí tem um problema, né? Porque nós podemos organizar, um exemplo, uma cruzada evangelística dentro da igreja, às vezes pode acontecer isso, ou então um grande evento, como é normal as pessoas fazerem o culto do amigo, né? E às vezes gastam dinheiro grande, mobilizam as pessoas, energia, sabedoria e tantas coisas ali para levar alguém para a igreja. Então,
mesmo que o evento seja o propósito para ficar trazendo gente para a igreja, isso é um grande perigo, porque pode levar as pessoas a entenderem de que o que Jesus disse foi isso, né? Vá e traga pessoas para que na igreja seja pregado o evangelho para elas. Quando, na verdade, Jesus disse para irmos e ir lá, no ambiente das pessoas, pregarmos o evangelho. E hoje no mundo, é claro que a pandemia arrancou um pouco isso, né? As luzes, arrancou o som, arrancou a reunião de muitas pessoas e sobrou simplesmente o culto no quarto, na casa, e obedecer isso compartilhando com as pessoas. Mas esse desdobramento para levar a gente para a igreja também pode ser um grande perigo, né? Sim, claro. É estranho falar isso, né? A gente fazia de tudo na igreja para trazer gente para a igreja. Na verdade, você vê que até dentro das igrejas que trabalham com o conselho missionário, parece que o conselho missionário é mais um departamento. Entre departamento de homens, de mulheres, de crianças, jovens, tem o conselho missionário como mais um departamento, né? Quando, na verdade, a missão ela é da igreja, de um modo geral, né? Todos aqueles que são crentes, que são discípulos de Jesus, eles estão, de alguma maneira, envolvidos com a missão de Deus, né? Seja na esfera evangelística urbana, seja na missão transcultural. Então, todas as programações que a gente vem a fazer na igreja local, ela precisa ter um fim de alcançar pessoas. Claro, os que estão na igreja, eles são importantes? Lógico que são. Mas até esses que estão na igreja, eles precisam identificar que são discípulos de Jesus e que precisam fazer discípulos. Precisam ganhar novas pessoas. Então, e onde eles estão, né? E é onde faculdade, eles estão. Claro. No trabalho. No trabalho, na área de esporte, aqueles que estão envolvidos com esporte. Várias são as possibilidades, né? Eu estava conversando com um pastor conhecido meu, que ele fazia pedal, né? Saía, era ciclista, amador, claro, fazia o seu pedal sozinho e começou a juntar algumas pessoas. E hoje ele tem um grupo de cristãos que se reúnem para pedalar. E ele está vendo a possibilidade de começar a ter um movimento cristão, de um ajuntamento de ciclistas na cidade dele, para que essas pessoas elas possam ouvir de Jesus, essas pessoas sejam discipuladas e frequentem alguma igreja posteriormente, né? Então, o movimento de Jesus ele é muito além da esfera da igreja local, né? E esse tipo de pensamento pode levar a igreja, quando eu digo, né, a comunidade local, não vamos falar nem da igreja universal, mas da comunidade local, a entender que a igreja é o templo, a entender que a igreja pode parecer muito com um clube, a entender que a igreja seja um negócio administrado, né, como um grande negócio, ou que seja um grande restaurante, né, onde as pessoas vão ali no domingo, fazem sua refeição e vão para casa tranquilo, sem compromisso com o local. E esse entendimento traz um problema para a grande comissão. Como que definiríamos a forma correta de pensar sobre a missão, né, e a igreja local? Qual seria essa sugestão? Eu acho que a tarefa de levar o evangelho para fora seria simples, né? Mas é basicamente isso daí, né? Essa mobilização para... Claro, a igreja ela é o ajuntamento. A gente vai ver isso de uma forma muito clara em Atos dos Apóstolos. Tem um episódio assim que me marca muito, que é Atos 6, quando a igreja, o texto inicia falando que a igreja ela se multiplicou muito. E aí houve murmuração das viúvas dos helenistas, porque na repartição dos alimentos eles estavam dando mais alimentos para as viúvas de fala judaica, né? E aí os apóstolos param e identificam esse problema que o crescimento gerou, porque como cresceu muito, por se multiplicar a igreja, houve um problema, que era essa murmuração por conta do compartilhar de alimentos. Então eles falam, olha, a gente precisa orar e pregar. Então, como que a gente vai solucionar isso? Levanta homens cheios do Espírito Santo, que tenham bom testemunho, que são os diáconos, né? Eles separam os 7 lá, e aí o texto, logo depois, no final dessa narrativa, fala que depois que eles resolveram esse problema, a igreja continuou se multiplicando. Então, é interessante que a multiplicação se tornou um problema, eles resolveram esse problema levantando liderança para fazer a repartição dos alimentos, e depois a igreja continua crescendo. Então a igreja local ela vai ter essas demandas, né, de problemas que precisam ser resolvidos. Uma igreja às vezes começa a crescer e não tem líder de criança.
começa a ter muitas crianças na igreja e não tem liderança de criança. Então você automaticamente identifica isso, forma liderança para cuidar dessas crianças e a igreja precisa continuar a crescendo, né? Ter essa continuidade. Hoje existe uma estatística do Instituto Rede, da Faculdade Teológica Sul-Americana, que eles chegaram a um estudo que as igrejas no Brasil, elas em média têm 200 membros. A gente tem igreja de 500, 1.000 membros, lógico que tem, mas é meio que uma média nacional que as igrejas não conseguem romper com a barreira dos 200 membros. E aí gera um questionamento, né? Por quê? Por que a gente não consegue chegar a ter mais membros do que 200 membros? Aí a gente poderia fazer até outro podcast para poder falar sobre isso, né? Mas, bom, essa é a ideia principal da existência da igreja, né? Ela existe para glorificar a Deus, existe para autoedificação no meio das suas programações locais, mas tudo e todos os recursos devem ser empenhados e convergidos para que Cristo seja conhecido em todos os corações e em todas as etnias da terra, até que ele venha e o Cordeiro seja glorificado com povos de todas as tribos, línguas e nações adorando a ele, ok? Um grande abraço, que Deus te abençoe. Deus abençoe. Até a próxima. Um abraço.